Olá, boa tarde. Dobragens. Certamente já terá ouvido falar. É a substituição da voz original por outra em, por exemplo, filmes ou séries ou outros conteúdos de audiovisuais. Decorria o ano de 1948, já lá vai, quando Salazar proibiu dobragens de filmes e séries com o argumento que defendia a produção nacional. Após o 25 de Abril, a dobragem portuguesa foi ganhando mais força. Como estará agora, é o que vamos saber, porque, para já, quem é que faz essas dobragens? É ou não uma arte? Estas e outras questões serão as que vão ser respondidas pelo Jorge Paupério. O Jorge é ator e dobrador. José Jorge Duarte, ator, diretor de dobragens e formador. E Bárbara Lourenço, que é atriz de dobragens. Daqui a pouco teremos mais um convidado à distância. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia. Jorge, o teu GPS ficou sem voz. Ficou. À chegada a Lisboa. Ias-te perdendo. Perdi-me. Perdeste mesmo. Perdi-me mesmo, mas consegui cá chegar. E vieste do Porto. É evidente, sim. Não, mentira, vieste de Gaia. Sim. É diferente. Não, mais concretamente vim de Sobreira, que é onde eu moro agora. Que é? Fica a 30 km do Porto, uma quinta. Para sul ou para norte? Para norte. Para norte. Mas tem um tempo excelente. Dizem que é o Algarve do Norte. Quem é que fuma daqui? Não fumo. Não. Ninguém. José Jorge Duarte. Eu, sim, uma coisa de chamada aquecido, mas porque estou em desmame. Faz bem ou faz mal? O tabaco O quê? para a voz. Faz mal. O tabaco para a voz faz mal. Aliás, Entraria logo a pé juntos, não é? a parte respiratória. Eu, por exemplo, hoje em dia, se alguém está a fumar um cigarro dito normal ao pé de mim, eu fico bastante enjoado. Custa-me imenso sentir aquele cheiro. Mesmo só passando na rua. Portanto, depois de ter sido tantos anos fumador, vê lá bem como as coisas mudam. Agora, logicamente, que ficamos sempre com marcas. Marcas essas que nos alteram até a nossa própria voz. Depois há processos de limpeza, mas são mais difíceis. Uma maçã, por exemplo, já lá vamos. Uma maçã, por exemplo. Já lá vamos. Já sabes Também tudo. sabes que eu fui Já fumador sabes muitos tudo. anos, 38 anos, que fui fumar 4 maços e o tabaco agora incomoda-me. Incomoda mesmo, fico mesmo mal Mas é disposto estranho, e com é dor de estranho. cabeça. Perguntei já aos médicos e eles dizem que é normal que de vez em quando o corpo depois ganhe uma repulsa ao tabaco, apesar de ter vivido numa nuvem de fumo. Nasceu 13 de maio, mas não é Maria, mas tem voz de princesa. E chama-se Bárbara. Sim, dizem que sim. Neste momento não está muito voz de princesa porque estive doente e, portanto, temos aqui uma princesa anasalada um bocadinho. Mas é verdade, não me chamo nem Maria nem Fátima, Nossa Senhora de Fátima, não é? Dia 13. Mas foi convocada, sim, para fazer algumas princesas. A princesa Ana do Frozen, a Rapunzel de Entrelaçados e dei a voz à princesa da Cinderela no live action da Cinderela, exatamente. Mas também faço, isto é, ou princesa ou vilãs, porque entretanto há algumas séries vou de 8 ou 80. Mas eu gosto é mesmo de fazer coisas completamente fora. Já lá vamos saber um pouco mais daquilo que vocês fazem. Agora vamos saber um pouco quem vocês são. Jorge, nós conhecemos há 40 anos. Trabalhámos juntos na rádio. Sim, há mais de 40 anos. Bem, vamos lá ver. Não Há 40 dizemos. não. Há 35. 35. A Rádio Nova começou há 35 anos. Desde dia 4 de setembro. Foi. 35 anos. Foi uma aventura incrível. Ninguém se lembrou de fazer uma festa, mas pronto. Saímos 30 e tal de lá, que atualmente trabalham em televisão. Pois. É uma grande escola, a Rádio Nova, Pois foi. na Pasteleira, ao pé de onde tu também tinhas os teus estudos. Estiveste por ali. Sim, não, nós estivemos na Avenida de Gaia sempre e depois agora É ali estamos perto. um bocadinho... Não, estiveste sempre em Gaia. Sim, e depois agora subimos um bocadinho, estamos mais acima, num espaço nosso. E Mais perto da RTP? Sim, mais perto da RTP Porto. Porto, exatamente. E nós começamos em 91, portanto, estás a ver? Foi mais ou menos na mesma altura em que eu comecei, em que tinha um programa na Nova, que era uma hora de rádio no teatro, 98, uma hora de 9. teatro na rádio, era assim. Foi lá gente muito importante na altura. Lá começou o Júlio Machado Vaz, começou entre aspas. Mas ao meu Na programa sua foi exposição Ricardo Paes, foi Joaquim Bonito, foi muita gente na altura, foi
o João Perry, foi muita gente lá em cima. E começamos em 91, nós o estúdio, porque a nossa equipa de dobragens começou em 86. Aliás, há uma história muito engraçada, se não me engano, que foi em 1986. Eu espero não estar aqui a contar agora, não ir contar, não ir fazer uma revelação Já falsa. prescreveu também. Não, ou falsa. Mas foi sempre esta história que me contaram, portanto eu acredito que seja verdade. Que em 86 a RTP fazia dobragens cá em Lisboa, na Nacional Filmes, e resolveu então expandir, que era uma das vantagens, uma das vantagens de serviço público, que não tem um interesse economicista, tem um interesse mais alargado, e o desenvolvimento da sociedade e da propaganda da cultura. Isto foi um ponto. Gostei dessa tua defesa da nossa honra. Resolveu então descentralizar a dobragem, porque começaram a receber muito material. E porquê? Porque a dobragem popularizou-se, porque entretanto apareceram os Zomaticos, que eram, pronto, para quem não sabe, era antes das SPs. Era uma gravadora de vídeo, portanto os programas, grandes. exato, deixaram de ser filmados para passarem a ser gravados em vídeo, e então a dobragem já se podia fazer facilmente, mais fácil. Era com um gravador à parte. Exato. Mas podia-se, os custos eram muito menores e podia-se dobrar de uma forma muito mais fácil. Já não tinha que ser aquela coisa dos rolos, tirar as fitas, cortar por tapes, e colar e tal. Pronto, na montagem, o montador era o que montava tudo direitinho. Às vezes não. E pronto, e quando apareceu a Matica, é que tipo, vamos começar a dobrar. E então resolve fazer encomenda um estudo sobre estúdios de dobragem em Portugal. Ou estúdios que potencialmente poderiam dobrar. E então, fora de Lisboa. E então recebe o resultado, e o resultado foi... Agora, esta é a parte que eu não sei se é 100% verdade ou não, mas a Teresa Paixão se calhar saberá e poderá corrigir, fazer uma nota de imprensa e esfregar. Afinal, vamos pôr uma ficha daquelas com direito de resposta da Teresa. Havia essa empresa, acho que era uma empresa estrangeira, não sei de que país, e então decidiu que havia 2 estúdios em Portugal fantásticos para dobrar, que tinham material que podia dobrar. Um era em Passos Brandão, que era o Aura Estúdio, que ainda hoje existe e que gravou grupos como os Chutes e Pontapés, o Vitorino de Almeida, ainda hoje acho que grava música sinfónica, ainda hoje existe e está virado para aí, vocacionado para grandes produções musicais, de orquestras e de grandes bandas. Portanto, havia o Hora Estúdio e havia outro numa cidade portuguesa chamada Santiago de Compostela. E então, pronto, lá decidiram, de Santiago, é melhor ir para o Hora Estúdio, que ficava a 30 km do Porto. Pronto, e nós começamos em 86... E então, em 87, se não me engano, aquilo começou muito... O início daquilo foi terrível para todos nós, porque estávamos a começar mesmo, quer dizer, não tínhamos... Nós viemos cá em baixo, tivemos uma pequena abordagem à dobragem com o António Montes, na Nacional Filmes, mas foi uma pequena abordagem, aquilo... Não foi propriamente sequer um workshop. Foi, olha, faz assim, agora está calado que a gente tem de gravar. Pronto, está bem, okay. E lá, pronto, as primeiras séries foram coisas muito pequeninas, sem grande significado. Depois dobramos uma, que era a Ana dos Cabelos Ruivos. Eu lembro perfeitamente. Em 87, 88. E que foi um fenómeno, porque de repente... Tu chegavas... Ser um sotaquezinho foi um fenómeno. Foi um fenómeno. Sim, mas o sotaque faz parte da vida. E então chegávamos à RTP, que é uma coisa impressionante, à porta, estava lá gente à espera, a pedir, a perguntar, os pais e as crianças, porque as emissões eram semanais na altura, eu criava aquela expectativa, ficávamos a semana toda, os miúdos ficavam a semana toda a tirar calhaus ao vizinho, porque não sabiam a história, e queriam saber, e tinham que esperar uma semana. E iam lá perguntar como é que corria, como é que ia ser o próximo episódio, e nós não nos diziam, outros não diziam. Aquilo era... Parecíamos os Beatles, aquilo foi fantástico. A sério, tínhamos reações mesmo muito emotivas. Depois o Hora Estúdio achou que, pronto, tinha outros percursos a fazer, e bem, e tem. Hoje é um estúdio com muito nome na cena internacional. E aconselhou-nos a procurar outros caminhos. E, na altura, eu e Jorge Mota, que dirigíamos lá no Hora Estúdio, resolvemos avançar por um projeto de um estúdio, mas com uma condição. Nós só avançaríamos, só arriscaríamos se tivéssemos, não a garantia, mas pelo menos a indicação de que se tivéssemos um estúdio, a RTP poderia contratar-nos. Porque não íamos arriscar no Porto, ainda por cima, fazer um estúdio e não ter o mínimo de garantias.
Claro que se fosse hoje íamos todos presos, porque era aquela coisa das influências e não sei o quê. E tal. Mas pronto, na altura era normal e penso que isso é normal. Sem é um processo consulta normal. pública, Exato. visto do Tribunal de Contas. Exato. Mas na altura era uma coisa normal e penso que ainda hoje em dia deveria ser uma coisa normal neste aspecto. Mas pronto. Lá fizemos aquilo e lá começou esta aventura, em 91. Que apanhámos logo, passado 2 ou 3 anos, começamos, foi o primeiro estúdio, o segundo estúdio digital em Portugal, que era o DM80, que era uma coisinha... Chegaste a conhecer o DM80? Chegaste a trabalhar? Não cheguei. Não cheguei. Era uma coisinha assim que tinha depois duas maquinetas muito pequenitas, então tinha 2 discos com uma capacidade espetacular. Que era, cada disco tinha 560 mega de capacidade. Espetacular à altura. Na altura. E custaram 1000 contos cada um, imagina. E então, eu dizer, 2 ou 3 anos depois, apanhamos logo o Pedro Brunhosa a gravar lá as viagens. O que foi uma coisa... Ele refere muito pouco isso e, por acaso, fica um pouco aborrecido, porque a malta deu todo o apoio, ele raramente refere isso. Como a seu Parker lá, quando chegou ao estúdio, também ficou a olhar para o estúdio, tinha ele acabado de chegar de Los Angeles, de gravar com o Prince, se vê naquelas mesas... Cheios de tons e tu chega lá ao estúdio, está assim a falar, o estúdio na altura eram apartamentos, num prédio de apartamentos, e tu estava ele lá a falar e tal, e de repente diz, pronto, ótimo, então agora vamos para o estúdio e vamos lá gravar. Aí ficamos todos pálidos, brancos, amarelos. Estás no estúdio? O estúdio é este. E eu, tá bom, pronto, mas gravou e foi fantástico. E depois, pronto, mas começou aí essa aventura das dobragens que tem sido, na nossa parte, eu penso que o saldo foi muito positivo. Claro que as dobragens tiveram sempre muita... houve sempre uma resistência muito grande. A resistência do público é normal, porque o público foi habituado a ler a legenda, portanto, o público português... Agora já não. Agora, atenção, tudo o que eu digo já não é aplicável aos dias de hoje, porque os miúdos já começam a ver as coisas na Netflix sem legendas, sem nada, nas versões originais, nas versões dobradas. Pronto, hoje em dia a situação é completamente diferente. Mas até a minha geração e a geração seguinte habituou-se a ler legendas, não via filmes, lia legendas. E eu lembro-me que, por exemplo, eu ia muito ver o cinema italiano e o Nouvelle Cahiers de Cinema Francês e tudo aquilo, o Godard, o Pasolini, não sei o quê. E não havia filmes mais dessíncronos do que os filmes italianos. Aquilo era uma coisa incrível. Ninguém falava disso. Eu lembro-me que o Pedro Sem, quando estreou, do António Pedro Vasconcelos, um filme português que nem sequer era dobrado. Houve críticos portugueses que escreveram incrível, uma ligeira desincronia do áudio. Faz algum sentido. Se calhar pensavam que fazia parte da estética do filme. E a dobragem teve uma resistência muito grande da parte do setor intelectual nacional, até dos próprios atores. Havia muitos atores que se manifestavam publicamente contra a dobragem. Eu acho que sim, tem todo o direito de ser contra a dobragem. Agora, do ponto de vista profissional, encarando a dobragem como uma profissão que é, não compreendo como é que alguém pode estar nesta profissão e ser contra a dobragem. Quanto muito pode-se calar e dizer, eu não gosto ou não faço, pronto, não faço porque não gosto, pronto. E acabou, ficava por aí a conversa. Agora, manifestarem-se publicamente que eram contra, nos anos 90 houve muito disso, não sei se lembram dessa altura. José Jorge Duarte, da última vez que cá estiveste, porque fizemos-te uma partida, vamos buscar umas imagens tuas antigas. Mas não vamos fazer. Ai, que bom. Está muito mais bonito agora. Está muito mais bonito agora. Aliás, nós estamos todos na mesma. Todos na mesma. Conta-nos lá e até onde é que vamos puxar a fita atrás? Até onde é que vamos puxar a fita atrás? O teu passado. O meu passado foi muito interessante. Vou-te explicar porquê. Em relação às eu sei, conta para quem está lá em casa. Em relação às dobragens, foi da seguinte forma. Faço um teste na Nacional Filmes para dobrar com o João Perry e o João Lourenço. Aquilo não corre nada bem e dizem, não tem jeito nenhum para isto. Muda de profissão. E eu disse, olha, pronto, isto é porque se calhar eu estava cansado, não interessa, olha, não tenho jeito. Um dia, não foi passado muito tempo, recebo um telefonema em casa de um senhor que diz assim, Zé Jorge, vens dobrar o meu filme à Nacional Filmes. Eu disse, nem pensar. Fiz um teste com o PRI e com o Lourenço, eles dizem que eu não tenho jeito para isto. Mudem lá o ator. Não, eu quero-te a ti, tenho no meu filme, um realizador português,
tenho no meu filme um ator francês, uma atriz espanhola, um ator espanhol, o Viegas dobra o francês, Paula Guedes dobra a espanhola e tu dobras o outro espanhol. Disse, pá, eu vou, mas se eu não der, estás à vontade. Lá fui e dobrei o filme. Ou seja, o meu primeiro diretor de dobragens foi o grande Zé Fonseca e Costa e o meu primeiro filme foi A Balada da Praia dos Cães. Lógico que depois vem o João Perry veio ao cinema, vi o genérico os créditos do filme e diz, mas quem é esta voz, quem é esta voz? E viu lá o meu nome e no dia seguinte chamou-me, passados 2 dias, chamou-me para eu ir dobrar com ele. Desculpa, não. Não precisava. Não precisava. E foi assim que eu comecei a dobrar ainda com as chamadas pescadinhas, não é verdade? Na Nacional Filmes. Era, imagina, 1 microfone, 2 microfones, 3 microfones, 4 microfones, 5 microfones e nós estávamos cada um à frente do microfone. Víamos a cena. E se um se enganava? Voltava tudo ao princípio. Atrás, Voltava tudo ao princípio. Então, eu gravava a minha parte, era tudo muito atento e depois, se havia havia uns que se enganavam muito. Nós, no início, enganamos-nos todos muito, mas depois aquilo começa a rolar e começamos todos a entrar já na onda do ver e da atenção, do transpor o texto que está escrito para a oralidade e tudo acontece de uma outra forma. E isso deu-nos uma enorme estaleca para mais tarde, então, virmos a dobrar neste digital, puxa um frame aqui, puxa um frame acolá. Foi assim. E depois? Depois Vá lá, não tem que estar a puxar. Estou à espera do Lecas. Então. Isso. Não, mas depois, antes de chegar ao Lecas, ainda está mais. Isso foi. Pronto. Mas queres dizer que vai contar? Sim, claro. Sabes que eu gosto de ouvir as tuas histórias. Então, eu ia lá em casa, certamente também começo com o Nicolau Breiner, no Oxonico, o primeiro Oxonico. Depois, a partir daí, é que eu começo a fazer teatro, com o Ricardo Paes, que me vê e chama-me para fazer o meu primeiro espetáculo de teatro. O Terceiro Mundo, no Teatro da Universidade Nova. Por acaso estive lá ontem e estava a ver um edifício enorme no antigo trem alto, onde nós fizemos o espetáculo. E depois continuei a fazer televisão, muita televisão, aqui nesta casa, muito Aliás, tempo com Lecas. Casa, esta é a minha casa, foi a minha casa há muito tempo e continua ainda a ser, porque venho cá todos os anos fazer outro tipo Além de que de esta é a trabalho. casa de todos os portugueses. É verdade, isso é verdade. Pronto, e depois foi teatro, televisão, foi medicina chinesa, juntar a medicina chinesa com o trabalho do ator, começar a pôr pessoas a falar em público. Ainda te reconhecem como o Lecas? Que reconhecem. Quando vais na rua. O mais incrível é que as pessoas que me reconhecem hoje têm 40 e tal anos. Sim. Têm 40 e poucos anos. É incrível. Sim. Explica lá para quem tem 20 qual era a tua personagem. Está aqui uma pessoa no estúdio connosco, que está aqui como técnico, que esteve comigo nessas alturas. Está aqui atrás de nós. Está aqui atrás de nós. Vem aqui, Sacha. Vamos ver se não provocamos aqui um stress à Patrícia, que é realizadora. Independentemente, passa à frente das câmaras, não tem problema. Passa. Então conta lá. Senta aqui um bocadinho ao pé de mim. Senta-te aqui ao pé de mim um bocadinho. Conta lá como é que era. Foi uma aventura. Sim. Uma aventura no Lecas, no Infantaria. Espera aí que eu vou-te usar. Deixa ver. Infantaria, Se vamos usar este microfone. Eram saídos da casca. Quem é que era saído da casca? José Jorge. Eu era produtor dele, era produtor e assistente de realização, mas foi muito bom trabalhar com ele. E tenho saudades. Faz 28 anos que a gente trabalhou juntos. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem. Isto não estava combinado. Não estava combinado. Estão habituados a falar por esse microfone que é só para falar com a Regi. Chega assim, és tu. Ele viu o meu nome e eu quando eu vejo, estás Eu aqui. vou apanhá-lo. Isto é engraçado. Não, estás a ver, isto aqui é o bom das coisas que fazemos. Não é propriamente o ser conhecido na rua, que isso a mim nunca me interessou. É o reconhecimento das pessoas com quem nós estamos a trabalhar. É saber que isto é um trabalho de grupo e não somos nós. Porque nós não somos nada sem ninguém. Sem as outras pessoas, Nós queria dizer. estamos aqui com 4 câmaras no estúdio.
se eles não estivessem aqui, podiam E ser há mais uma robotizadas, pessoa que está aqui, que trabalhou comigo, que está ali atrás Patrícia, da se Câmara quiseres, 1, podes está dar- atrás da Câmara 1, que esse sim esteve ainda O mais... Fernando Andrade. O Fernando. Sim, Está ali, olha lá, olha ali. Mas como estamos com um estúdio virtual, se Ele, calhar não está dá. ali, ele esteve comigo, ainda apanhou Fernando, mecas. Fernando, sai aqui Então, da Câmara apanhou 1, anda o cá. passado. Vem cá. Coisas Esse, do passado. pronto, ok, está aqui o Fernando. Olha, é ele. É um dos dinossauros. Não, esteve mesmo nos inícios comigo. É muito engraçado. E não Quando tiveste com o ainda era Ângelo? no Estúdio Nem com a 4, Sardinha, nem na com o 5 de Duarte? outubro, porque ainda havia o centro de formação. Agora, não o era Duarte centro é de mais formação. novo. O Ângelo é assim, é rapaz da nossa idade. Eu vou andando. Vai. Também. Também. Ok, portanto, estás Podes a ver. continuar. Bom, Bárbara. Sim, E de si? estou a ouvir esta E história. de si, Bárbara, o que é que podemos saber Eu vou resumir. antes que comece a trovejar? É verdade. Que é quem nós rezamos quando troveja, não é? É verdade. Dizem. Eu vou tentar resumir, porque a minha história é um bocadinho diferente destes, para mim, senhores. Eu comecei a ouvir a voz destes senhores. Lembro-me, obviamente, perfeitamente do Lecas, claro. E eu já na altura gostava de representar, gostava muito de inventar histórias, mas depois não queria ser escritora, não queria ser atriz de televisão. Fui para teatro amador quando ainda vivi em Silves, porque eu vivi no Algarve, em Silves. E havia ali qualquer coisa que eu adorava, obviamente, desenhos animados. Lembro-me Como eram os desenhos redondamente animados na altura? Ana dos Cabelos Ruivos, Tom Sawyer, para mim, eram desenhos animados. Aquilo para mim é que eram desenhos animados. Histórias até bastante fortes. A Ana dos Cabelos Ruivos tinha uma história até bastante forte, mas cativava de uma forma sonhadora. Era diferente. E lá está, e dava aquela vontade de ai, o que é que vai dar? Ai, o que é que vai dar? E era ali qualquer coisa que eu queria fazer, mas eu não fazia ideia o que era dobragem, não é? Eu era pequenita, portanto não tinha essa noção. Depois fui morar para a Almada, portanto assim um salto bastante grande. Foi uma subida. Exatamente, uma boa subida. Silves até Almada. E já começava a ouvir falar em dobragens. As dobragens, mas o que é isto? Fui para a Academia Almadense, também andei no Teatro Amador, na Academia Almadense, e só ouvia falar nas dobragens. Mas o que é dobragens? Dobram roupa? As pessoas vivem a dobrar roupa? É o quê? Fazem o quê? Não têm tempo para fazer nada e vão para lá? E explicaram-me o que era e eu disse, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Aos 16 anos comecei a furar castings e ouvia sempre o mesmo. Não tens ninguém conhecido, não és da televisão, não és do teatro, como o Teatro da Trindade. Não assim. tinha connects. E, portanto, eu era um bocadinho ali, e agora como é que eu vou fazer isto? Aos 17 anos fui fazer um casting da Valentim de Carvalho, com o Paulo Coelho, onde eu saí a pensar, pronto, é mais um. Antes já tinha tido algumas aulas de dicção com a Isabel Volmar, porque eu ainda vinha muito com o sotaque algarvio e para fazer as dobragens a gente não pode falar assim, não é verdade? E então ele disse-me, atenção, eu não tinha telemóvel, portanto, há bocadinho estávamos a falar disto dos telemóveis, não é? Que agora sem telemóvel não vivemos. Então ligaram para casa, a dizer que, olha, vais começar a série na Valentim de Carvalho. Da Valentim de Carvalho passei para a Nacional Filmes, onde aprendi imenso e continuo a dizer que, embora tenha agora diretores fabulosos, o Rui de Sá foi a pessoa que me deu, olha, isto é que é fazer dobragem. Sofri muito. Gravei em grupo, que é uma coisa que eu acho que faltava a muita gente hoje em dia, devido a timings, mesmo a emoção de estar a contracenar com alguém, mas é para uma dobragem, não é? O ver, o repetir, o errar, eu morria. Eu ia gravar e pensei, se eu tenho mais que 5 linhas, eu morro, porque vou-me enganar na 3ª linha. Então achava sempre que era o meu último dia. Que não tenha pouco e que me paguem muito. Sim, os valores eram um bocadinho diferentes, mas aprendi muito. E depois, a partir daí, começaram a crescer também e a aparecer outros estúdios. E isto tudo mudou. E o meu primeiro filme para Disney, isto por causa das princesas, foi o Entrelaçados com o Carlos Freixo. E a partir daí já lá vão 25 anos.
E Foi ontem. No máximo anteontem, não é? Mas tu também não és só princesa, tu também fazes bruxas e és pois muito má. faço. Pois, já porque isso dizia, é Foi fazes- aquela que fizeste há pouco tempo. Foi a hamster que não tinha pelo. É terrível. Café. E não deu. Essa não sei qual é. Direção de atores. E era- ela entrava. Mas eu disse logo ao Zé Jorge, e daqui é que se vê diretores que conhecem. É preciso sempre direção de dobragem, a meu ver. Sem uma direção de dobragem, uma pessoa fica um bocadinho, não é que perdida, mas falta ouvir isto, que é, eu disse-lhe a ele, eu não vou ter voz para esta personagem, és maluca, eu não vou conseguir fazer isto. Uma coisa muito empoderada. E ele fazia as princesas, não é? E ele diz, não, vais fazer. Fiz, ele disse, vais ficar, vais ver que vais ficar. Verdade, fizeste o teste. E depois ouvi as minhas colegas, já sabia que eram as minhas colegas, pensei, não, agora é que eu nunca vou ficar mesmo. E fiquei. E por isso tenho muito a agradecer às pessoas com quem trabalho, porque de facto são eles que conseguem mesmo ver se nós somos, temos capacidade para fazer esta profissão. Mas nós também temos de agradecer a ti. Isto é Trabalho trabalho de grupo. O giro para mim da dobragem é que é um trabalho de equipa. Nunca me sinto sozinha a estar ali a olhar para o boneco. Ao contrário do que muita gente acha, é um trabalho cansativo, mas é o que eu amo fazer e espero continuar até que a voz me permita, porque agora não está a permitir assim. Se a voz te permitir, has de ainda ficar muitos anos a olhar para o boneco. É verdade. E só para dizer uma coisa, eu era para ter ido para arquitetura. Eu tinha mais que média para entrar em arquitetura. Arquiteta, outras... Exatamente. personagem. Porque eu venho depois também muito das artes, não é? Estudei artes. E então cheguei a casa e disse à minha mãe, eu não vou para a arquitetura. E a minha mãe, desculpa, como quem diz, olha, não me apetece café. Não vais aonde? Não, vou fazer vozes sem ser imagens. O que é isso? A partir daí comecei a ser, independente. pano. Mas a minha mãe sabia porque eu estava sempre a dizer o que era. Aliás, eu comecei a ir aos estúdios, a procurar o nome e os telefones dos estúdios nas páginas amarelas. Eu furei tudo o que havia para furar. E tive a felicidade, porque eu ouvia na casa dos meus avós, ainda de ir ao estúdio dos Parodiantes de Lisboa, em Alvalade, onde tive a felicidade de conhecer ainda dois deles, e fazer, por brincadeira, uma radionovela que eu fazia em pequenina, eu gravava, o meu avô deu-me um gravador, e eu fazia radionovelas, anúncios, eu tinha os meus programas, e fazia, depois ia a mostrar às vizinhas toda a coisa. E rádio também foi sempre uma coisa que eu gostaria de ter feito, mas não surgiu a oportunidade. Fez-me lembrar agora o Inspetor Patilhas e o Ventoinha, que eram dois personagens que eu ouvia muito nos Parodiantes. Jorge, a Bárbara falou no sotaque. Vocês tiram o sotaque da dobragem. E qual é o sotaque correto? Porque se não pode haver alentejano, algarvio, nortenho, portuense, minhoto, transmontano, qual é? O de Lisboa? E o Lisboa que é o sotaque correto? Eu acho que Qual é o eu sotaque? sempre defendi lá em cima e tive alguns problemas com isso ao longo da minha vida profissional, mas sempre defendi que o sotaque correto é aquele que não tem erros gramaticais. Isto é, por exemplo, no Porto dizer-se não vou é um erro, não pode dizer. Mas dizer, no Norte não há vou. Bs ou Vs, Pois. há só Bs. Não, pois, isso tem que por se causa corrigir. do galego. Exato, isso tem que se corrigir. Agora, aquela cantilena própria do Norte, ou a cantilena própria do Algarve, ou do Alentejo, ou de Lisboa, mantém-na, não se vai E tirar a Walt isso. Isso é o que Disney dá e o resto, riqueza. eles concordam? Pois, agora aí é que está o problema. Normalmente, os produtores internacionais, nós agora que trabalhamos muito para a Amazon e para as plataformas internacionais, eles estão um bocado a borrifar-se para isso. Eles depois têm um diretor, um responsável, como é que se diz? Um controller. É um supervisor. Exato, um supervisor em Portugal, e depois estamos sempre um pouco dependentes desse supervisor. Se o supervisor Dos gostos for, dele. dos gostos. Se o supervisor for uma pessoa com ideias um pouco limitadas, até porque os supervisores que eles arranjam normalmente são pessoas que não têm nada a ver com a dobragem, nem nunca tiveram. E Mas às vezes eu propositadamente, pergunto, que é para ter mas esse distanciamento também? Não, mas Ou é não faz por- sentido ter esse distanciamento, porque depois vai pedir deixa-me só coisas dizer-te uma coisa. incrivelmente absurdas. Eu vou dizer uma coisa que se calhar nunca mais ninguém me vai dar trabalho na vida. É assim, se eu estivesse sempre em contacto com as majors internacionais e a falar com eles, era o céu. Mas como não é assim, percebes?
repara, ainda bem que falaste dos sotaques. O serreque tem um sotaque. Pois tem. Não é verdade? Tem um sotaque. Isso foi com uma supervisora internacional americana que veio cá e tivemos a trabalhar o sotaque. Porque as pessoas às vezes pensam, ele pensou, aquilo veio à cabeça e lá está. Ora, Não, para quem não aquilo foi percebeu a trabalhado. primeira, repete lá uma ou duas falas do Shrek. Que te recordas. Umas falas que os jogos são como cebolas, são como têm camadas, como as cebolas. Foi o que eu disse à Fiona. E logo aí já lhe dá outra, dá-lhe outra Isso foi dimensão, trabalhado, não porque é? em todos os países tinham sotaque. Se não tivesse sotaque, se calhar não tinha tanta piada, entre aspas, Portanto, ou graça. era a supervisora internacional que trabalhou o sotaque, está resolvido. Está resolvido, exato. Os nacionais é que têm esse preconceito. Não sei onde é que eles vão arranjar aquela gente. Nós uma Não vais vez... ficar sem trabalho também. Também. Nós uma vez tivemos um problema lá... Vem apresentar a sociedade civil comigo. Exato, espera. Deixa-me só contar que esta é mesmo para ficar sem trabalho. Que é... Vai, voltam à RTP, pronto. Que um dia estávamos a dobrar um filme para uma produtora, não interessa qual, e telefona-me e diz: Jorge, está lá aqui um problema, tenho que corrigir rapidamente aqui na fala tal, ou timecode tal, em que ele, a determinada altura, a personagem diz: o meu tio não pode fazer isto. E a minha primeira reação foi: erramos na tradução, não é tio, deve ser primo, cunhado, sogro, é tudo menos tio. E eu: mas então não é tio, é? Perguntei ingenuamente, a pensar que ela ia dizer: não, é sogro. É tio. E a pessoa responde-me do outro lado: é tio. Tio. E eu: Tio. é tio. É sotaque de E Lisboa. eu: espera lá. Não é E tio, é rio, tu. e rio, Sim. o rio também é rio? Não vamos discutir isso, Jorge, somos nós que estamos a pagar o mudo, só favor. Mas eu agora vou chamar um ator para dizer que não pode dizer tio, que é a forma correta Correto. de dizer, e vai ter que dizer tio? Tem que ser, porque somos nós que estamos a pagar. Portanto, isto, estás a ver o tipo de mentalidade que têm estas pessoas que estão a supervisionar estas coisas. Isto é terrível. E depois, isto ainda é, se calhar, a gota no oceano. Depois houve coisas muito mais Coisas incríveis muito- que eu não... Eu acho que é uma questão cultural, porque tu repara, tu vais a muitos países e tens, por exemplo, a Itália, tens pessoas em televisão de vários países, da Calábria, da zona de Nápoles, da Catânia, de não sei onde, e usam o seu próprio sotaque. É uma questão de cultura. Nós aqui, tu vais ao Reino Unido e também encontras isso. Claro. Sean Connery foi um... Agora, Exato. aqui, pronto. Aqui que somos uma região. Somos uma desses países. Exatamente. Quando a nossa maior riqueza é de facto os diferentes sotaques, os diferentes, até os dialetos, tudo isso. Isso é que traz a riqueza de um povo. E a riqueza também, às vezes, às personagens. Daí dar-lhe alguma... Sim, algumas Exato. espécies. Eu vou-me juntar a vocês no desemprego e dizer que eu acho que muitas dessas pessoas... Eu tenho uns conhecimentos no IFP, porque eles costumam vir aqui e eu digo-vos qual é a morada. Vamos todos para o Para ir ao desemprego. IFP. Às vezes acho mais que é mostrar que estão a trabalhar do que propriamente implicar ou porque acham que... e eu continuo sempre a dizer, Portugal é de um dos países, bom, da Europa, porque eu não vejo as dobragens do mundo inteiro, que mais qualidade tem na dobragem. Eu acho, sinceramente, na representação, no cuidado, em tudo. E depois ouvir este tipo de coisas, eu só penso, estas pessoas só têm que mostrar trabalho porque provavelmente são obrigadas a ter que pôr algo... Mas atenção, há que- pessoas que estão cá, mesmo ligadas a distribuidoras e tudo, são pessoas impecáveis e que Sim. têm Concordo um plenamente, trabalho- concordo estamos a falar de plenamente. exceções. Connosco extraordinários. Mas pergunto-me sempre... Mas há sim, Exato. exceções. Eu pergunto-me sempre, e isso que o Jorge estava a dizer, então porquê que não é alguém que, por exemplo, de facto já tenha feito dobragem ou que esteja no meio da dobragem para ver como se faz, como é que funciona, para depois sim poder avaliar. Acho que isso é que E por que não é? falta. E Diga? porque não é assim? Não faço ideia. Não faço mesmo ideia. O Jorge sabe, mas ficou calado. A gente já estava no desemprego, ele não ajudou muito agora. Fica no desemprego e ainda tem que ficar de castigo. Não sei, mas continuo a achar que nós, em Portugal, eu tenho por norma, especialmente quando faço a dobragem de um filme, depois vou buscar os outros, não é? E, de facto, acho que nós temos um trabalho incrível. Não é por estarem aqui colegas meus, acho mesmo que nós temos a sonoridade de tudo, as músicas, tudo. Acho que fica incrível. Só que em vez de termos mérito
somos criticados. Exato. Porque esse tipo de atitude leva-nos até a uma autocrítica terrível e quase uma autocensura, às vezes Exatamente. estúpida. Exatamente. Por exemplo, nós recebemos recentemente uma série que está na Netflix, não vou dizer qual é, porque pronto. E que há uma personagem, portanto, os personagens são todas positivas e a personagem negativa fala um americano muito rural. E a indicação que veio da Netflix foi, atenção, este tem de falar com sotaque, o sotaque carregado. E nós, não vamos pôr sotaque, não vamos, não pomos. Nós fizemos assim uma coisa muito leve. Por acaso, do outro lado devia estar alguém que percebia um bocadinho, e disse, não seria melhor pôr um bocadinho o sotaque um pouco mais carregado? Está bem, ótimo. Percebes? É terrível porque esta constante pressão de cuidado com... Para mim, o erro é que é grave, não é? Se dizes mal uma palavra, se dizes mesmo a questão do norte, trocar os Vs pelos Bs e não sei o quê. Pronto. A não ser que se queira aproveitar isso também para uma personagem, porque não? Isso sim, é mau. Agora, tudo o resto, se tem a cantilena, só enriquece o produto. Nós conseguimos, entretanto, fazer a ligação ao próximo convidado. Quem não conhece o Rei Leão, e como tal, também não podemos deixar de falar com uma das grandes vozes desta dobragem. Boa tarde, Carlos. Olá, boa tarde. Bem-vindo. Não sei, Carlos, desde quando é que apanhou a nossa conversa? Praticamente desde o princípio. Pronto. Estávamos aí com um pequeno problema técnico. Estávamos com um problema técnico, mas eu ia ouvindo, mas não conseguia falar. Pronto, Carlos, por onde quer começar? Talvez pelo princípio, mas por onde quer começar? Já aqui falámos tantas coisas. Podemos começar mesmo pelo Rei Leão? Sim, podemos começar pelo Rei Leão. Que fazia a voz do Simba adulto, não era, Carlos? era a voz do Simba adulto e fez a direção do filme. E na altura foi realmente uma pedrada no charco relativamente à dobragem em Portugal. Porque, como toda a gente na altura, quando tinha dobragens da Disney, em português do Brasil, a Disney não estava muito confiante de que nós podíamos gravar em português de Portugal. E preferia o português do Brasil? Não estavam confiantes de que a nossa qualidade fosse suficiente para os estándares da Disney. E como se veio a verificar, foi. Até fomos considerados uma das melhores dobragens na altura, isto em 94. Como digo, foi uma pedrada no charco relativamente às dobragens em Portugal. Quem é que fez mais consigo essas vozes, Carlos, na altura? Na altura era eu que fiz a direção e fazia o Simba, o António Marques que fazia o Mufasa, que era o outro leão? O Mal? Era o Malda-Fita? Não. O Malda-Fita era o Mufasa. Que era o Mufasa, não era o Scar. O Scar era o Rogério Samora. E depois havia a dupla cómica, que era o André Maia e o José Raposo. O Pumba e o Timão. Sim. E a Cláudia Cadima, que era a Nala. E mais, quer dizer, porque a Cuxa Carvalheiro, que era a hiena. O Adriano Luz, que era a outra hiena. A terceira hiena já vinha no Internacional por só se ria. E pronto, nós reunimos realmente uma boa equipa e essa boa equipa reflete-se no bom trabalho que nós fazíamos. E não dobrava, eu não dobrava eu dobrava para aí já há 7 anos, na altura. Dirigia para aí há 2. Eu comecei a dirigir em 92, para a RTP, por acaso. Portanto, tinha 2 anos só de experiência de direção, mas tive bons professores na dobragem. Eu nunca me esquecerei nem do João Lourenço, o António Feio, o António Montes e o João Perry, que foram as pessoas com quem eu trabalhei antes de começar a dirigir, e que, principalmente o António Montes, que era muito exigente, tendo em conta os condicionalismos da época a nível técnico, era muito exigente na dobragem. E eu tentei sempre levar essa exigência, esse saber fazer as coisas para a dobragem. Aliás, eu
considerei sempre o trabalho de dobragem como se fosse uma peça de teatro, por exemplo. Eu trabalhava, estudava e executava o melhor que sabia. Para mim, as personagens não são bonecos, são personagens. As personagens de teatro são personagens. Carlos, e há liberdade para adaptar os textos ao contexto, à cultura, aos países? Isso vamos um bocadinho à conversa que vocês estavam a ter aí no estúdio. Na sequência do sotaque. É assim, há liberdade. Por exemplo, quando dobrava para a RTP, nas séries tinha a liberdade total para fazer as coisas. Depois comecei a trabalhar nos estúdios da Matinha na altura. Continuei com alguma liberdade para fazer as coisas. Com a Disney, a liberdade começou a ser um bocadinho cerceada. Porque eles não... por exemplo, eu tinha feito um filme que era Os Meninos do Coro. Os Meninos do Coro perdiam-se numa floresta, etc. Eu adaptei imediatamente aquilo para a Serra de Sintra. Eu estava habituado a adaptar as coisas para a RTP, onde fazia o que queria. Os produtores e eram fantásticos, deixavam-me fazer o que eu queria. E quando foi esse trabalho para os estúdios da Matinha, eu pus aquilo tudo, passava-se da Serra de Sintra. Portanto, o avô deles, que tinha sido... tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, passou a falar do 25 de Abril. Sabe, não interessa. Quando foi para a Disney, eles não são um bocadinho mais... As coisas são um bocadinho mais complicadas de adaptar. Embora eu fizesse muita adaptação também, mas normalmente há supervisores. Se apanhamos um supervisor que gosta do nosso trabalho e do trabalho de adaptação, deixa-nos mexer mais. Se apanhamos uns supervisores chatos, como já apanhei vários, aliás, por isso é que eu não estou a trabalhar para eles. Pronto, temos de, às vezes, engolir alguns sapos e não fazer o que nós gostaríamos, mas o que eles querem. Carlos, julgo que tem disponibilidade para ficar connosco um pouco mais, certo? Tenho. Até já, Carlos, até já. Mas o microfone fica aberto a qualquer momento, também pode intervir, Sim, se assim entender. Jorge, e agora, tanta tecnologia, inteligência artificial, o que é que vai fazer à dobragem? Vocês vão ficar sem emprego? Não, eu acho de uma forma ou de outra estás no desemprego? Eu acho que não. Eu acho que, apesar de tudo, durante os próximos 3, 4 anos não vão acontecer grandes transformações. É a nossa reforma. Mas isto vai mudar tudo, como é óbvio. Não é? Já está eu dizia mudando, há pouco, o complicado disto tudo foi transportar a nossa imagem e o áudio, portanto, transformar a imagem e o áudio para zeros e uns possíveis de serem descodificados e aparecerem no monitor. Exato. Essa parte é que foi complicada. A partir daí é uma questão de matemática, de algoritmos, de alguém se interessar mais por esse tipo específico de trabalho, e a inteligência artificial vai com certeza tirar-nos o trabalho. Até porque vai reduzir custos de uma forma extraordinária, não é? Porque o filme é realizado, produzido, e depois no final do filme o realizador dirá: agora quero isto em japonês, chinês, holandês, dinamarquês, português de Mirandela e português do Norte. Não quero do Sul nem de Lisboa. E pronto, e o plugin faz isso tudo direitinho e, portanto, o produtor cinematográfico reduz esses custos dessa forma incrível, não é? Se pensarmos que empresas como a SDI ou a Deluxe ou outras que tais que vivem da dobragem, que são empresas com um capital social enorme, são empresas monstruosas e que vivem só da dobragem. Agora, imagina todo esse mercado desaparecer, que eu acho que vai desaparecer, vai representar uma diminuição de custos na produção cinematográfica. Se isso vai ser bom para os atores depois que vão fazer mais teatro e televisão, também acho que não, porque depois a inteligência artificial também vai substituir os atores. Não tarda muito. Os atores americanos fizeram agora greve durante 6 meses, atores e argumentistas, mas isto é como tentar travar o vento com as mãos, não é? Não é hipótese. Estive numa conferência sobre cibersegurança a semana passada e alguém dizia: não é a inteligência artificial que nos vai tirar os empregos.
são as pessoas que utilizam a inteligência artificial sim. que vão determinar que esses empregos... Mas lá mais à frente não haverá aquela tendência, como no vinil, de voltar atrás, voltar àquilo que tinha emoção, tem ali uma... Há aqui várias coisas que são um bocadinho confusas. Como é que um ator, imagine-se, americano, que dá uma voz ou que faz um papel, vai aceitar que usem o seu timbre, a sua voz, numa outra língua, alterando-lhe os movimentos? Se lhe pagarem, sim. Se lhe pagarem, sim. Pagam a ele, não pagam a vocês. Exatamente. Exato. Eu acho que as coisas já estão um bocadinho programadas para que isso exatamente aconteça. O que eu acho, eu tento ver sempre o lado positivo de situações novas. No caso da inteligência artificial, nós, sem darmos por isso, já utilizamos há imenso tempo, não é? Obviamente não retira assim tanto posto de trabalho como irá retirar no futuro. Mas eu pensei desta forma e eu tirei um curso também de animação e, portanto, penso um bocadinho assim... Se eles continuam a ter, imagino, os americanos a fazer um próprio filme e a ter os atores a dar a voz, portanto, na língua mãe, porquê é que nós então não pegamos nisso e tentamos produzir mais trabalho português e tendo a nossa própria versão? Depois, se será feita em IA ou não, logo se vê. Se alguém quiser dobrar a nossa versão, logo se vê. Mas acho que devíamos era começar a puxar os cordelinhos um bocadinho para reanimar os nossos estúdios de animação em Portugal, que morreram completamente com o passar dos anos. Portanto, eu tento ver um bocadinho as coisas também por aí. Ok, poderemos não fazer a dobragem, então que tal não fazer a voz original para um produto original? É igualmente caro, claro que há. A voz original pode ser feita por inteligência artificial. Pode, claro que sim, mas há de chegar a uma altura... reparem, inteligência artificial não nasce do nada. Tem que ter referência, não é? Tem que ter uma referência. A nossa voz tem que ter uma referência. Ou vozes novas, a inteligência artificial precisa dessa referência para depois construir todo um diálogo, toda uma situação dessas. Eu confesso que eu acho que nem todos os atores americanos, e isso viu-se agora nesta greve que eles fizeram, estão a concordar com essa situação da inteligência artificial. Inclusive, já existem contratos para eles próprios não aceitarem, ou quem quiser aceitar, ou quem não quer aceitar essa situação. Músicos, inclusive, já há um grupo enorme de músicos americanos, e não só, que estão contra essa situação. Porque é, como disse, verdade, só vai depender de nós a utilização dessa inteligência artificial. Não quero ser advogado do diabo, mas já que falaste dos músicos, eu conhecia, nós no Sonorte, nos anos 90, chegou a viver de jingles. Fazia muitos jingles, publicidade. Isso é uma coisa que desapareceu. Hoje em dia ninguém faz. Sim, completamente. No campo musical. Portanto, eu penso que o percurso, infelizmente... Na Rádio Nova tínhamos aquela voz que era fantástica, que era o... que gravava aqueles jingles, todos tinham aquela voz. O Aurélio Gomes. O Aurélio, sim. Já gravou. O Aurélio antes dele. Mas o Aurélio é das vozes mais fantásticas. Antes do Aurélio... Fazia aquele programa das refinarias da Açúcar Unida. Há uma rádio que era uma voz catarrenta. E há pouco puxei pelo tabaco para saber se, a certa altura, também o tabaco não dá uma personalidade à voz. É verdade. Eu conheço pessoas que deixaram de fumar e perderam trabalho. Nunca mais fizeram aquela trabalho. voz catarrenta, aquela voz de tabaco, não é? Eu conheço atores que, deixei de fumar, perdi o trabalho. Não tenho trabalho. Carlos. Vamos chamar o Carlos. O Carlos está à distância e estará à distância sempre mais. Carlos, o tabaco. Não sei se o Carlos fuma ou já fumou. Não, já deixei de fumar. Já deixei de fumar. Eu perdi trabalho, mas não foi por causa do tabaco. Foi porque sou um chato. Sou um chato com as direções, com o poder instituído. E então, neste momento, estou com... não aturo algumas coisas. Okay. Não, mas o tabaco não. Não seja chato. Não seja chato. Não, assim, o último trabalho de dobragem que eu fiz já faz um ano. Exatamente, faz um ano o último trabalho de dobragem que eu fiz. Felizmente faço outras coisas. Mas não, também não... Já não tenho nem paciência... nem idade para aturar algumas coisas que há hoje nas dobragens. Carlos, ainda se recorda de algumas falas do Rei Leão? Porque ficou-nos... São vozes, as vossas vozes, é como dizer José Jorge Duarte. A Bárbara há pouco disse-lhe Zé Jorge, que é mais fácil. José Jorge ou Jorge Jesus.
as vossas vozes ficam-nos marcadas. A do Rei Leão ficou-nos marcada para todos, não é? Não, mas o Rei Leão, normal, era a minha voz. Pura e simples. Eu tenho outras vozes mais típicas. Eu tenho a voz do Pateta, por exemplo. O Pateta é mais engraçado de fazer do que estar a fazer o Rei Leão, não E do acham? Rato Mickey também, não foi? Do início do Rato Mickey. Também já fiz o princípio do Rato Mickey. Também é verdade. E também fiz o tigre do Winnie the Pooh, que dava tudo e fazia. Pronto, tinha assim umas coisas. Olha, que está aí. Por acaso tenho um bocado de saudades destes bichos, mas pronto. Há que recuperá-los, há que... Pois. Mas estávamos aqui a falar de inteligência artificial. Sim. Carlos, quer entrar nessa questão? Eu acho que não há Também muito acha a fazer. que... Sim. Não há mesmo muito a fazer. Eu acho que estou de acordo. É como dizia o José Jorge Duarte, ou Zé Jorge, é a mesma coisa que parar o vento com as mãos. Ou era o Jorge, acho que era o Jorge Pauper. Era o Jorge, era. Pois, acho que não há nada a fazer. É como, sei lá, os despachantes da alfândega e coisas assim, pessoas que desapareceram. As dobragens também vão desaparecer. Nesta altura, quem estiver em Silves vai ficar desiludido, vai ficar triste, porque já não pode vir para a Almada e já não vai poder cumprir o seu sonho. Não é, Bárbara? É verdade. Mas as coisas mudaram tanto, desde que eu comecei até agora. É incrível a facilidade, embora as pessoas digam que não, que qualquer um hoje em dia acha que consegue ou que pode fazer dobragens porque consegue imitar a voz deste ou a voz daquele. Eu acho também que falta muito no nosso país um bocado o mérito ao nosso trabalho e a credibilidade do nosso trabalho. Fazes vozinhas? Ai, tão giro, olha, também gostava tanto de fazer. Como é que eu faço para entrar nas vozes? É o que eu mais ouço sempre que alguém me conhece e sabe que eu faço dobragens. Acha que é uma brincadeira. Acha que não... Não se lembram do Contra-Informação, não é? Pronto, por exemplo, eu fiz parte do Contra-Informação a imitar a Júlia Pinheiro, num programa que ela tinha... Quer imitar um bocadinho? Fiz a Júlia Dinheiro. Imita um bocadinho para nós, Bárbara. E agora está completamente errado. Está completamente errado. Muito prazer. Não, mas pode também fazer, claro que sim. Então como vamos? Ela tinha um programa na RTP, na altura um concurso. E eu comecei... Lá está, mais um sítio onde eu fui... Deixa lá ver se precisam de alguém para trabalhar. Bater à porta. Fui bater à porta. Fui bater a quase todas as portas e depois comecei a ter amigos que também, do meio, que também me ajudavam e pela, creio eu, qualidade de trabalho, levaram para outros sítios e assim se foi propagando uma Bárbara em todos os sítios. Saber um pouco, temos 6 minutos, vamos em minuto e meio para cada um tentar saber o que estão a fazer agora. Carlos, podemos saber? Carlos Freixo, que projetos é que estão neste momento envolvidos? Não, eu neste momento estou a trabalhar em publicidade. Portanto, estou a trabalhar para... Não vou dizer, pronto, é evidente, estou a fazer publicidade à publicidade. Exatamente. Não, aqui, então, Carlos, aqui podemos falar de marcas, não temos esses pruridos, esteja à vontade. Se considera relevante para aquilo que está a dizer, aqui não há esses estou a fazer as campanhas publicitárias da Concentra. A seguir vamos já gravar um programa sobre marcas centenárias, por isso... Portanto, estou fundamentalmente a fazer isso. Como disse, a última dobragem que eu fiz foi para a Onério, já foi faz quase um ano, foi o filme de Pica-Pau. Portanto, os meus planos neste momento estão mais virados para a publicidade e para produzir também conteúdos próprios para a publicidade. Isto é um projeto que eu tenho para breve, para acontecer brevemente. E as dobragens vai-se vendo o que é que aparece. Jorge. Fazer, mas, Jorge Pauper, eu tenho neste momento... estou a ver o que é que posso Tens dizer. tantas coisas. Eu já estou a fazer a cabo. Escolha uma ou duas só. Espera aí, porque há aquelas coisas de confidencialidade até o trabalho. Podias fazer uma voz de backup para o teu Waze, para o teu GPS, Exato. quando voltares a Lisboa. Mas, portanto, estou a ver o que é que posso dizer. Não, acabamos um filme agora que vai estrear daqui a um mês, um filme para cinema,
que é o golfinho... Não sei o título, é um bocado ridículo. Não, acho que o título ainda não está aprovado, é por isso que eu não sei. Mas é um filme sobre... É um golfinho. Tem golpetados, Jorge. Tem Isto golpetados. acontece muitas vezes. Sim, A gente sim, às vezes sim. ainda não sabe qual é que é o título do filme. Ou a aprovação. Está só o nome de trabalho, basicamente. Portanto, acabamos esse filme. Estamos a fazer, lá na Sonora, estamos a fazer algumas séries para a Amazon, desenhos animados, outras para a Netflix, mas isto reduziu bastante este ano. Este ano houve uma quebra enorme de trabalho, estamos praticamente na continuação de séries anteriores. Mas não porquê? houve Por alguma nada de razão novo. já... Não, por todos estes motivos, porque esta greve dos atores americanos veio parar a produção, isso obrigou as grandes produtoras internacionais a refletirem sobre o que é que vai ser o futuro. Pronto, e eles estão a delinear estratégias que podem levar-nos à extinção tipo dinossauros. E a próxima vez que eu vier aqui venho falar do meu restaurante que acabei de abrir. Olha, também temos programas sobre gastronomia. É onde? Já abriste? Não vou abrir, estou a brincar. Mas é uma hipótese, pronto, sempre gostei. Olha, eu podia até lá ir ajudar-te. Eu faço o marketing. Não me Eu faço importa o nada. marketing. Martin, tu fazes comida chinesa e está aqui. Pronto, e eu posso fazer a contabilidade? Posso fazer a contabilidade? A contabilidade está feita. E tu, José Jorge Duarte, ou Zé Jorge? Eu Sim. tenho um filme para fazer agora no fim do ano, a direção de atores. Acho que tenho, porque a gente nunca sabe, não pode dar nada por garantido. E continuo a dar as minhas formações, que é o que mais me ocupa hoje em dia. Destes dias, semana passada, pensei em ti, porque estava a ouvir um conferencista, ele ficou tão cansado porque não sabia respirar. E a respiração é fundamental. É fundamental. Não falámos muito nisso, mas é fundamental. É fundamental, sim. É fundamental várias coisas. É fundamental a respiração, o enraizamento, ter os pés agarrados ao chão, porque as pessoas normalmente não pensam nisso, para terem segurança quando estão a falar. E há outra coisa que é essencial. É nós não pensarmos, quando vamos fazer uma dobragem, que aquilo é tudo mérito nosso. Aquilo não é tudo mérito nosso, é mérito de uma equipa. E para além disso, esquecemos muitas das vezes que temos de imaginar os olhos de alguém quando estamos a dobrar. E isso é o mais importante, senão nós nunca conseguiremos chegar ao outro lado. É fazer à séria. Porque eles já são bonecos, agora é fazer à séria. Bárbara, sim. Uma questão que eu gostava sempre de fazer à sério ou fazer a sério? A sério as duas. ou à séria. Depende da pode ser as situação, duas. pode ser as duas vertentes. É como corrimãos ou corrimões. Correm as mãos ou correm os mões. Mas dá as duas. Isto é um tema Isto é bom para o português. produtor. É para o bom português. É para o bom português. português. E a Bárbara? A Bárbara está a fazer uma série que eu creio que já estreou, que é a série da Ayla para a Disney Channel, eu acho. Está a fazer outra série que não pode revelar ainda. E depois, à parte, como também tive com aquele tempo morto, de facto, as dobragens terem caído, abri o meu próprio negócio de joalharia, do qual me dá muita paz, calma, mas para mim a dobragem é, como eu lhe disse, é até acabar a voz. Portanto, aguardo mais trabalhos. No teu restaurante, não te esqueças de ter lá um espaçozinho para a Bárbara Exato. poder ter a sua joalharia, que se chama? Bill Lawrence. Fashion. Fashion. Muito. E o teu restaurante como é que se vai chamar, Jorge? E depois do adeus, portanto, Carlos, um enorme obrigado pela simpatia que teve em estar connosco. À Bárbara, ao José Jorge e ao Jorge Palpério, Obrigada, eu. igual agradecimento, foi um gosto. Foi mesmo um privilégio ter-vos aqui. E Muito uma honra obrigada. poder falar convosco Bem durante hajas. estes 60 minutos. Bem-ajam, até uma próxima. Porque há vozes que marcam as nossas vidas e algumas nós ouvimos hoje aqui. Hoje demos cara a algumas delas. Amanhã, saúde.